Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje eu quero trazer uma mensagem aqui para vocês que eu tenho refletido um pouco mais nesses últimos dias, principalmente com a série sobre Eclesiastes que teve aqui na capela nesse último mês. Eu quero falar um pouco sobre acontecer coisas ruins com pessoas boas, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não está muito preparado para passar por isso. Há um ano atrás, quando eu tive meu diagnóstico de câncer, eu encontrei um versículo, né? Me falaram um versículo onde eu me apeguei muito nele. E esse versículo ele falava assim, foi em 1 João capítulo 4 e 5, no versículo 18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. E eu peguei isso como se fosse um mantra na minha vida mesmo, e eu falava isso todos os dias, porque eu sou filha de Deus, e o maligno não me toca. Eu até coloquei um post-it aqui há um ano atrás, escrito, né, que o Senhor, que é do Senhor, o maligno não toca, e eu levei isso como um mantra para minha vida. E pegando algumas traduções mais antigas, porque a minha Bíblia já é uma tradução mais atualizada, diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E hoje, tendo um pouco mais de conhecimento e depois dessa trajetória de um ano já convivendo com esse diagnóstico, eu consigo entender que o que está falando nesse versículo, na verdade, não é sobre, eu preciso ser curada porque eu sou filha de Deus. Aqui basicamente está falando que tudo que é nascido de Deus não vive em pecado. Não significa que eu sou humana e não vou errar e que todos os filhos de Deus não precisam errar. Significa que quando a gente conhece a graça de Deus, a graça é tão irresistível que a gente não consegue ir para outro caminho senão o caminho de Deus. E Cristo veio muito para mostrar, né, essa fatia de Deus para a gente e para mostrar como a gente deve seguir. Então, sempre que a gente tenta seguir esse caminho, tenta parecer com a vida de Cristo, esse já é o caminho, isso já é suficiente, mesmo que a gente continue pecando. E quando fala, porque o maligno não me toca, porque eu sou filha de Deus, não significa que coisas ruins não vão acontecer comigo. Significa que nada vai me tirar da salvação, porque ela já é minha. Cristo já foi, Cristo já levou todos os pecados com ele e eu já tenho a minha salvação. Então, não significa que as coisas ruins não vão chegar até mim. Entendendo isso, hoje olhando para a minha situação, depois desse diagnóstico, eu tenho um câncer com metástase que, de acordo com os médicos, até então não tem cura. E hoje, depois de um ano, mesmo falando esse mantra todos os dias, eu não me curei. E eu podia muito bem me revoltar com Deus e falar, nossa, por que isso não aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu procuro sempre seguir o seu caminho. Por que isso está acontecendo? E quando a gente entende isso, a gente realmente consegue descobrir o que é a fé, chegar mais próximo do que é a fé. Porque a fé é sobre você entregar nas mãos de Deus e quando acontece aquilo que você não quer, você conseguir agradecer ao invés de você reclamar. Porque às vezes a gente ora e pede que seja feita a sua vontade, mas quando é feita a vontade de Deus, a gente se frustra, leva uma vida frustrada, leva uma vida reclamando das coisas e não consegue ver a graça nisso tudo. E hoje, quando eu olho para todo o processo que eu passei, eu consigo enxergar a graça de Deus porque foi ela que me sustentou. Hoje, se eu estou aqui falando com vocês, hoje, se eu estou bem, retomando minha vida, se eu consegui malhar durante o meu processo de quimioterapia, se eu consegui trabalhar, foi porque Deus me sustentou, independente da cura ter vindo ou não. Então, a gente tem que ter muito cuidado, até quando a gente pensa ou fala isso para alguém, porque isso tem um peso muito grande por trás que poderia ter me levado para outro caminho. Se eu me pegasse nessa frase e não tivesse aquilo que eu queria como resultado e me frustrasse com aquilo, eu já podia estar num cenário completamente diferente na minha vida. Então é um alerta mesmo para a gente ter um pouco desse cuidado. Lá em 2 Coríntios 12, nos versículos 7 a 10, fala um pouco que Paulo ele tinha um espinho na carne que afligia ele. E ele pediu para Deus 3 vezes para ser curado, mas o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a fé, ela não é a garantia de uma cura automática. A fé não é uma garantia de que tudo de bom vai acontecer na sua vida, de que você não vai se frustrar, de que você não vai se machucar, de que você não vai adoecer. Pelo contrário, a fé é sobre você entender que Deus tem um propósito muito maior na sua vida e que você precisa passar por tudo isso, porque às vezes são nos momentos difíceis, são nos momentos de fraqueza que a gente vai aprender
o nosso verdadeiro caminho, onde a gente deve seguir, qual o nosso verdadeiro propósito. Hoje, olhando para toda a minha trajetória, ver como Deus me usou para poder alcançar pessoas através da minha história, o quanto eu evoluí no meio desse caminho, ao longo desse um ano, me fez perceber qual que foi o meu verdadeiro propósito disso, para eu justamente não me revoltar contra uma doença que assusta tanto a gente. E se você precisava ouvir isso, eu queria dizer que continue no caminho, saiba que Deus tem um propósito para você. Não desista, não desanime, não fique frustrado se as coisas não estão sendo do jeito que você quer. Porque pode ter certeza que se você está passando por alguma dificuldade hoje, seja ela financeira, seja ela de saúde, qualquer dificuldade é porque Deus tem um propósito e você precisa passar por isso para você poder crescer em Deus e realmente fortalecer a sua fé. Vamos orar comigo? Meu Deus, eu peço que abençoe a minha vida, a vida de quem está aqui me ouvindo, a vida de toda a nossa família, que a nossa semana seja muito abençoada, que a gente tenha saúde, força e que o Senhor dê sabedoria para a gente poder seguir sempre o melhor caminho para chegar mais perto de Ti. Muito obrigada, gente. Uma ótima semana para vocês.